um balanço político de 2019. E outra coisa, como persuadir alguém que apoia Bolsonaro não a deixar de apoiar, mas talvez a ser mais crítico em relação ao governo. Bom, primeiro, com relação a um balanço político de 2019, poderia dar um vídeo de 2, 3 horas. A questão não é essa. A questão, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: o que tem de crucial, de mais importante para você observar no ano que entra, considerando o que já aconteceu em 2019? Houve uma mudança do padrão de relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Bolsonaro decidiu abandonar o presidencialismo de coalizão tal qual ele era conhecido até antes de seu governo. Então ele não distribuiu ministérios e cargos proporcionalmente aos partidos de sua base aliada. Ele até fez isso com alguns cargos para endereçar, para atender os interesses de figuras chaves como o presidente da Câmara, como o presidente do Senado, como alguns líderes muito específicos, alguns poucos líderes de partidos do Centrão. Isso foi feito, mas não foi feito como no passado. Como era no passado, cada partido da base aliada elencava lá o seu líder, indicava alguém do partido, e esse alguém do partido iria para o ministério e ali asseguraria os votos do seu partido para as medidas que o governo deseja aprovar ou desejaria aprovar. Bolsonaro não fez isso em 2019. E aí o que ele escolheu? Ele escolheu fazer o seguinte: ele falou isso no início do mandato com relação à reforma da Previdência e acabou fazendo isso com relação a todas as proposições legislativas que ele enviou para o Congresso. Ele faz a proposição, ele chegou a mencionar: não, a minha parte eu fiz lá com relação à reforma da Previdência. O Poder Executivo fez uma proposição e mandou, agora é com o Congresso. Ele fez isso durante o ano inteiro. Tanto é que foi derrotado muito mais do que qualquer presidente. Tem todos os balanços, se você entrar na internet vai achar a quantidade de medidas provisórias que Lula elaborou e enviou, que o governo Lula elaborou e enviou para a Câmara e para o Senado, a quantidade de medidas provisórias que Dilma fez, Temer, todos eles fizeram mais e aprovaram mais. Bolsonaro fez menos e aprovou menos. Então, houve uma mudança. Essa mudança funcionou parcialmente. Bom, por que ela funciona, tá? Por que ela funcionou? Porque o governo Bolsonaro não tem um plano, não tem um objetivo. Tem lá, a reforma da Previdência, aprova, tem que ser feito, acabou. Tá? Coisa que já vinha amadurecendo, não do governo Temer, mas até mesmo do governo Dilma. Já era discutido no governo Dilma. Bom, ele não tem um plano de início, meio e fim coerente para ser apresentado à sociedade. Olha, em certo sentido ainda bem, quer dizer, um plano que diz: o Brasil está aqui hoje, vamos levar ele para aqui hoje. E para isso eu preciso aprovar um conjunto de leis. Ele não tem isto, tá? Então ele sai enviando coisas. E o Congresso simplesmente filtra o que deve ser aprovado ou não. Então foi o que aconteceu em 2019. Isso continuará acontecendo em 2020? Olha, tudo indica que sim. Ele não dá sinais de que virá fazer uma reforma ministerial cujo objetivo seria entrar no antigo presidencialismo de coalizão que nós vivíamos. Então, politicamente, o que de mais importante aconteceu foi isto. E isto faz com que o Bolsonaro seja, de fato, um governo fraco. Eu vejo muita gente, você sabe que eu insisti nesse ponto, eu vejo muita gente dizendo: não, o governo vai fechar o regime. Não tem nenhum sinal disso. Até poderia acontecer com um apoio popular imenso, um crescimento econômico, algo que não está no horizonte. É claro que pode acontecer. Esses dias, Sérgio Fausto, ligado a Fernando Henrique Cardoso, publicou um artigo afirmando, inclusive deve ser até um pensamento, imagino que ele compartilha esse pensamento com o Fernando Henrique, que se houver crescimento econômico pujante, houver crescimento econômico que leve Bolsonaro a ter apoio da maior parte do eleitorado, ele pode sim querer e pode tentar uma aventura mais autoritária. Tá? Enfim, isso pode entrar no horizonte. É claro que com inúmeras qualificações, sem ter apoio parlamentar, sem ter um partido forte. Não é a mesma coisa que a Hungria. Tem vídeos no meu canal comparando Brasil e Hungria. Se você colocar na procura Hungria, vai encontrar esses vídeos. Tá? Então, esse padrão mudou em 2019. Ele vai continuar para 2020. Ninguém sabe o que o governo vai apresentar para 2020
que seja um gargalo importante da sociedade brasileira, que seja um problema a ser resolvido da sociedade brasileira. Reforma tributária. Existem várias proposições de reforma tributária, tem uma proposição de um ex-deputado do PSDB, Luiz Carlos Rauli, existe a proposição da Câmara dos Deputados, Bernard Api, existe a proposição do governo. A que tem menos chance de ser aprovada é a proposição do governo. E aquelas que mais têm chance de ser aprovadas são as proposições que foram gestadas no seio do Poder Legislativo. Então é isso que nós provavelmente iremos ver no início do ano de 2020. Ano este que é um ano eleitoral, tá? Que é um ano que tem a eleição para prefeito, em particular a eleição do município de São Paulo, que é uma eleição importante para as interpretações do que irá acontecer no Brasil nos anos seguintes. Mas o que nós sabemos é que o governo não tem esse conjunto de proposição para apresentar em 2020. Talvez a reforma, ou uma das reformas mais importantes seria a reforma tributária, reforma essa que não será a reforma do governo. O governo vira e mexe, fala no novo imposto, fala de CPMF sem falar o nome CPMF. Isso não será sequer ventilado pela Câmara e pelo Senado. O Rodrigo Maia já deixou isso claro. Não tem clima para aprovar um novo imposto, um imposto que incidiria sobre movimentações bancárias, todo mundo vendo nos seus extratos bancários lá aquele imposto incidindo. Enfim, não existe clima para isso. Então, nós temos esse novo padrão de relacionamento, não estou aqui julgando se é bom, se é mal, se foi um avanço, se não foi. É isto que aconteceu no Brasil em 2019 e nós não sabemos por quanto mais isso irá durar. Nós sabemos que no primeiro ano Bolsonaro tem o apoio que tem, é um ano de lua de mel, as pessoas dão crédito ao governo, disseram, votamos, vamos ver no que dá. Não são pessoas, o grosso do eleitorado não é como você que assiste esse canal, não é como eu que acompanho todas as notícias. O grosso do eleitorado botou lá, ele disse, ele vai mudar, ele está dizendo que vai levar o Brasil para uma melhoria, então vamos dar uma chance para ele. Essa melhoria não vai acontecendo, vai cansando, ele vai perdendo apoio. Ele vem perdendo o apoio de opinião pública na avaliação. Isso aconteceu no decorrer do ano de 2019. Não sabemos, de novo, se isso continuará acontecendo no ano de 2020. Se continuar acontecendo, esta Câmara e este Senado, que não dá para dizer que a Câmara e o Senado foram colaborativos com o governo, não se trata disso. A Câmara e o Senado aprovaram o que eles achavam que tinham que aprovar, não o que o governo propôs. Essa Câmara e o Senado se comportará mais ainda desta maneira em 2020. Então é um balanço muito singelo, não é um balanço em detalhes, cada fato que aconteceu, o que significa esse fato. É um balanço para você olhar o grande, para você olhar a floresta, não olhar as árvores. Olhar a árvore seria olhar cada fato, tentar encaixá-lo, tentar interpretar cada um desses fatos. Se você olhar a floresta e entender esse padrão de relacionamento que aconteceu em 2019 entre Poder Executivo e Poder Legislativo, vai entrar o ano de 2020 compreendendo o que poderá acontecer em 2020. Quando começou 2019, não sabíamos que seria assim, ninguém sabia. Então foi assim. Agora em 2020, tudo indica que permanecerá. Nós entraremos o ano com este padrão de relacionamento entre Bolsonaro, entre o Poder Executivo e Câmara e Senado. E isso é insuficiente, em função da queda da popularidade, para que ele aprove medidas de interesse do governo. Basicamente, começaremos o ano neste cenário. O segundo assunto que eu gostaria de tratar neste vídeo, é um assunto que eu comecei a me debruçar mais agora no final do ano, nesse feriado de fim de ano, ler um pouco mais sobre isso, que eu já tratei disso na campanha eleitoral de 2018, teve um vídeo meu, um inscrito meu que viralizou em 2018, como persuadir eleitores de Bolsonaro, essa coisa da persuasão. A persuasão, nós olhamos muito, enfim, tem gente que está mais no conflito, eu estou mais numa tentativa de ver como a gente reduz o conflito, tá? E como é que você reduz o conflito? Tentando trazer o outro lado para o seu lado, tá? Toda a literatura que trata de persuasão, persuasão política, não só a persuasão política, a persuasão moral, porque nós acreditamos numa determinada pauta de valores que organiza nosso comportamento e os adversários acreditam em outra. Então, como é que você faz uma persuasão moral? Não é por meio de argumentos racionais.
Não é dizendo, olha, Bolsonaro tomou essa medida é ruim para a maioria, por causa disso. A pessoa não irá ser persuadida caso você aborde desta maneira. Não é por argumentos racionais, repito. Nem você será persuadido por argumentos racionais sobre diversos temas, acerca de diversos temas, nem aquele bolsonarista não muito radical que você deseja persuadir será persuadido por seus argumentos racionais. Aí então você pergunta, então como é a maneira de persuadir? A maneira é criar uma proximidade com este que apoia Bolsonaro. Criar algum grau de proximidade. A pessoa tem que gostar de você. Então o primeiro passo é construir pontos de contato com esta pessoa. Pontos de contato que não necessariamente são pontos de contato políticos ou pontos de contato ideológicos, até porque há essa distância. Mas pode ser um parentesco, pode ser uma amizade, pode ser alguém que se frequente, pode ser um dono de uma venda, de um bar, de uma manicure, uma barbearia que a pessoa frequenta ali e que aquela pessoa cria uma relação de confiança com você e passa a gostar de você, sabe alguma coisa da sua família, enfim, cria um afeto. A base da persuasão não é a razão, a base da persuasão é o afeto. Esses meus estudos vêm mostrando, são especialistas que falam isso, eu não sou um especialista neste tema. São especialistas, psicólogos que estudam a moralidade, antropólogos, é um conjunto de especialistas, de professores universitários, que têm mostrado que a persuasão ocorre por conta do afeto em primeiro lugar e só depois por conta de argumentos racionais. Então a primeira coisa que você precisa buscar fazer é encontrar pessoas que tenham afeto por você. Essas pessoas estão dispostas a lhe ouvir. Este é o primeiro passo. Daí, o segundo passo, enfim, como eu disse, eu estou estudando, quer dizer, então nós vamos entrar em 2020, é um tema novo que eu vou trazer para o meu canal aqui de YouTube. O segundo passo, é claro, é entender por que essa pessoa defende e apoia Bolsonaro. É entender nos termos dela e não nos nossos termos, e não nos meus termos ou nos seus termos. Nos seus termos e nos meus termos a gente não entende. Só que ela tem razões para apoiar Bolsonaro. Então o primeiro passo é não confrontar essa pessoa, não discutir com essa pessoa. Tem uma coisa famosa lá daquele livro, Como Fazer Amigos, Influenciar as Pessoas. Se você quiser ganhar uma discussão, a primeira medida que você tem que tomar é não entrar na discussão. Entrou na discussão, você vai perder. Quando se diz entrar na discussão, é em que sentido? Entrar na discussão racional. A pessoa apresenta argumentos, você apresenta argumentos, pronto, aí cada um vai se armar e cada um vai defender mais os seus argumentos. Aí você não persuade nunca. Nem a pessoa irá lhe persuadir, nem você vai persuadir a pessoa. Então a primeira coisa é estar desarmado, ter esse afeto. A segunda coisa é entender a escolha da pessoa nos termos dela. É isso que eu irei desenvolver no decorrer de 2020, entrando o ano. Nós vamos cada vez mais procurar entender as razões daqueles que apoiam Bolsonaro. Então é isso, eu dividi, inédito, foi algo inédito, dividi esse vídeo em dois temas, o tema de um breve balanço do arcabouço político do ano 2019 e o que esperar para 2020, esse tema da persuasão daqueles que são adversários, né? Essa foi a minha contribuição nesse vídeo aí de final de ano. E um feliz 2020 para você. Tomara, desejo saúde, desejo sucesso, desejo tudo de bom para a sua família, para os seus entes queridos, para todos os seus relacionamentos. Saiba, né? Vamos aqui recorrer de novo aos estudos científicos. Os estudos científicos mostram que a felicidade das pessoas está relacionada a ter bons relacionamentos, ter uma quantidade razoável de relacionamentos pessoais, parentesco, amigos, e ter relacionamentos com significado, relacionamentos profundos. Então, busque em 2020 mais e mais felicidade.